Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na primeira aula nós falamos sobre o processo de formação das palavras. Nós verificamos que há uma palavra raiz que se chama radical e que dela pode ocorrer um processo chamado processo de derivação. Então, da palavra primitiva, nós podemos derivá-las colocando ali um prefixo, assim será uma derivação prefixal ou um sufixo, uma derivação sufixal. Então, se vocês não assistiram ainda a parte 1 do processo de formação de palavras, assistam, façam ali as anotações. E agora, além de nós falarmos do processo de derivação, nós também iremos falar do processo de composição. O que é um processo por composição? Nos leva à seguinte confirmação, que vem de uma palavra composta. Por exemplo, guarda-chuva. Tenho ali um processo de composição, por ser formado por duas palavras. Agora, um processo por derivação é formado por uma palavra só, ganhando ali um prefixo ou um sufixo. Mas elas têm nomes em específico. Então, são esses nomes que aos poucos nós iremos guardar. Então, vejam aqui. Processo de formação de palavras, parte 2. Derivação e composição. Para que exista uma palavra derivada, é necessário que ela parta de uma palavra primitiva. Por exemplo, água, aguaceiro. Uma palavra por composição, por exemplo, gira, sol, que é formado pela palavra gira, mais a palavra sol. Então, guardem isso. Palavra derivada surge de uma palavra primitiva e ela pode ganhar um prefixo ou um sufixo. E palavra por composição, ela é formada por duas ou mais palavras. Coloquei aqui alguns exemplos para que nós possamos aí verificar se essas palavras que são apresentadas aqui no quadro, se elas são palavras derivadas ou se elas são palavras compostas. Vamos verificar? Então temos aqui a palavra renovar. Essa palavra renovar, ela surgiu por causa do quê? Por causa da palavra novo. Então percebam que a palavra aqui renovar, ela tem essa estrutura aqui. Isso se chama radical. O que é o radical? O radical é a raiz da palavra, é a estrutura da palavra que irá possibilitar que novas palavras apareçam. Então, renovar veio de qual palavra? Novo. E aí, será que ela tem prefixo e será que ela tem sufixo? Ela é uma palavra composta? Renovar surgiu de duas palavras? Não, surgiu, veio como raiz da palavra novo. Então percebam, renovar, eu tenho um prefixo aqui, tenho um sufixo aqui, então essa palavra renovar, ela é uma palavra derivada que surgiu graças ao radical novo. Essa palavra aqui, ela também tem um nome. Além dela ser derivada, tem um tipo de derivação. Derivação prefixal e sufixal. Ou tem um outro nome também que se chama parassintética. Mas isso nós vamos verificar posteriormente. No momento eu quero que vocês identifiquem ali as diferenças de uma palavra derivada para uma palavra composta. Agora temos aqui a palavra boquiaberto. E aí, será que essa palavra boquiaberto surgiu só por causa de uma palavra? Não. Olhem bem. Boca aberta. Eu fiquei de boca aberta. É um sentido aí figurativo para que eu demonstre que eu fiquei surpreendido, admirado com alguma coisa. Mas ao invés de alguns falarem eu fiquei de boca aberta, podem falar eu fiquei boquiaberto, fiquei surpreendido. Então notem que aqui eu tenho uma palavra o quê? Derivada ou composta? Eu tenho uma palavra composta.
porque ela é formada da palavra boca e da palavra aberta. Uma, duas palavras. Sendo assim, ela é composta. E existe dois tipos de palavras por composição, e são elas: justaposição e aglutinação. Então, anotem aí esses nomes justamente para que vocês possam perceber a diferença de cada um. Então, notem, boquiaberto vem de boca aberta. Mas essa palavra ela é composta e ela está escrita junta, sem essa separação aqui. E aí, será que eu falo boca aberta ou aqui eu posso também falar boquiaberto? Sim, nós sabemos agora que boquiaberto significa boca aberta. Mas será que aqui houve uma mudança no som da palavra? Sim, houve uma mudança. Quando eu tenho aí mudanças na estrutura fonética, na estrutura do som das palavras, e que elas são compostas, porque é composta por mais de um elemento, por mais de uma palavra, ela se chama composição por aglutinação. Aglutinação significa o quê? Há uma quebra na estrutura fonética. Lembram dos fonemas que estudam os sons? Olhem ele aqui aparecendo novamente. Quebra na estrutura fonética. É a mesma coisa que eu dissesse, por exemplo, lobisomem. Olha só, lobisomem. É a mesma coisa, é um lobo, é um homem em forma de lobo. Mas no dia a dia, nós temos mais costume de falar lobisomem ou lobo-homem? Nós não falamos lobo-homem. Então percebam que ela é composta, tem duas palavras, mas elas se juntaram, houve uma estrutura, houve um rompimento na quebra, houve uma quebra fonética do som. Então, lobisomem é uma palavra composta por lobo mais homem, mas elas se juntaram, elas se conectaram, houve uma mudança na forma de se falar, houve uma mudança fonética e ficou lobisomem. Assim, eu tenho uma palavra composta por aglutinação. Então, anotem isso, a aglutinação quebra na estrutura fonética. Agora, vamos ver aqui, pontapé. Será que pontapé é uma palavra derivada de uma só? Ou será que eu tenho aqui a união de duas palavras? Tenho a união de duas palavras, da palavra ponta e da palavra pé. Então aqui eu também tenho uma palavra composta. Mas essa palavra aqui, houve uma mudança na forma de pronunciar? Houve uma mudança na estrutura fonética, igual aconteceu aqui em boquiaberto, igual aconteceu em lobisomem? Não. Então aqui eu vou chamar de um processo de composição por justaposição. Ou seja, posição, elas estão posicionadas juntas, de forma justas, mas não houve rompimento na pronúncia, da forma como eu pronuncio a palavra. Então aqui eu tenho uma palavra composta por justaposição, enquanto boquiaberto é uma palavra composta por aglutinação. Então, qual que é a diferença de uma palavra composta por justaposição e uma palavra composta por aglutinação? Uma palavra composta por justaposição, eu tenho ali o encontro de duas palavras, então elas são compostas, mas quando eu as pronuncio, não há mudança no som, eu as pronuncio realmente da maneira como elas são. Então elas são justas, sem alteração no som. Podem estar juntas ou separadas, mas não tem alteração no som, ou seja, na pronúncia. E a aglutinação são duas palavras, então é uma palavra composta, mas na união dessas duas palavras houve o quê? Mudança no som. Então, às vezes mudou-se uma palavra, perdeu algum som
Então, essa é a diferença. Justaposição, sem alteração no som. Aglutinação, quebra na estrutura fonética duas palavras que são pronunciadas ali de forma diferente. Modernismo. Verifiquem que modernismo vem de qual palavra? Vem da palavra moderno. Então, vem de uma palavra só. Então, ela é um processo por derivação. E agora eu tenho aqui a palavra outonal. Vem de qual palavra? De outono. Então, ela vem de uma palavra só. Então, aqui eu tenho também um processo por derivação. Então, pausem aqui este quadro. Façam aí as devidas anotações. Frisem bem esse processo, a diferença do processo de composição por justaposição e aglutinação. Derivada vem de uma palavra só, que depende da primitiva, e composição vem de duas palavras, que podem ter alteração no som ou podem não ter alteração no som. Então, vamos ver agora aqui outros exemplos. Mas antes, pausem aí esta parte, façam as devidas anotações, para que por meio da escrita, vocês também memorizem essas fórmulas aí. Vamos verificar agora outra. Grande. Eu quero criar palavras derivadas da palavra primitiva grande. E aí, o que eu posso transformar? Grande, grandeza, por exemplo. Grandeza. Todos dependem do mesmo radical. Grandalhão. Ou eu posso falar até mesmo engrandecer. Engrandecer. Então, são palavras derivadas de grande. E elas, por que são derivadas? Porque partem de uma palavra só. Verifiquem que essas palavras eu as desenvolvi por meio de um mesmo radical que pertence à palavra primitiva. Outra palavra, alma. Verifiquem que vão ter palavras aí que vão ser mais difíceis de nós criarmos aí uma derivação para elas, mas faz parte justamente para que nós possamos enriquecer o nosso vocabulário. Então, alma. E agora alma? Posso falar almado? Existe almado? Alminha? Posso falar desalmado, por exemplo. Olhem aqui a estrutura. A mesma estrutura aqui foi utilizada graças à palavra primitiva, que é a que veio primeiro. Então, desalmado, uma pessoa aí, né, no sentido figurado, sem coração, sem sentimentos, desalmado. Outra palavra, feliz. Essa nós já verificamos, né, que podemos utilizar para construir felizmente. Podemos colocar um prefixo aqui, infelizmente, ok? Então, ó, infeliz. Existe a palavra? Sim. Tem um prefixo na frente. Felizmente, se eu tirar o prefixo, existe a palavra? Sim. Então, ela tem prefixo e tem sufixo. Então, ela é uma palavra derivada por sufixo e prefixo. Nós vamos verificar depois que na parassintética é diferente, mas vamos nos apegar primeiramente nessas construções. Outra palavra, real. Real, realmente, realeza. Então percebam que aqui eu tenho um processo do quê? Uma derivação por prefixação ou por sufixação? Por prefixo, por sufixo, porque veio depois. Então aqui há uma derivação sufixal. Derivação
sufixal. Então, vamos prestar aí atenção nesses elementos. Por exemplo, a palavra alto-falante. Nós sabemos que alto-falante aí é o quê? Um instrumento para que a voz possa sair bem audível, para que a voz possa sair alto e atingir o máximo de pessoas possíveis por meio desse instrumento. Alto-falante são duas palavras. Então, eu tenho um processo por composição. Há mudança na pronúncia do som? Não. Então, ela é uma palavra, uma composição por justa posição. Elas estão juntas, mas não há mudança na estrutura fonética, não há mudança na forma de se pronunciar essas palavras. Então, aos poucos, nós vamos guardando aí essas nomenclaturas. Assistam o vídeo novamente, façam o exercício ali proposto. Cuidem-se e nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais!